É verdade. Bom, então o prazer sexual, tá? Ele também tem uma associação bem parecida. Veja que nós falávamos que esse prazer que você sente ao comer, ele é uma recompensa que está ligada a algo que é vital. É uma função vital do ser humano. Se você parar de comer, você morre, tá? Então, Deus é tão bom, tão sábio, que ele fez com que você tivesse um prazer ao comer. Cuidado com a gula. Aí já entramos num outro ponto. E que é um ponto que, muito em breve, nós vamos trazer aqui também, sobre o pecado da gula, tá? Mas veja, você precisa comer para sobreviver. Então você come e é recompensado, você tem um prazer. Você precisa ter relação sexual para reproduzir, para que a raça humana continue, se propague, se espalhe pela terra. E você tem uma recompensa quando você faz isso. Você tem um prazer que também é liberado pela mesma dopamina, certo? Então tá bem assim juntinho, né, Carol? Então o prazer sexual ele está associado a uma função humana vital, que é a perpetuação da espécie. No entanto, a carga de dopamina lançada no cérebro em uma relação sexual, ela é muito maior do que a liberada durante uma refeição. Nós estamos falando isso em termos técnicos, mas na prática, você que é casado, você que tem uma vida sexual ativa, você sabe muito bem o que a gente está falando, né? Que você tem muito mais prazer numa relação sexual do que num cheeseburger, certo? Porque a quantidade, né, essa carga de dopamina, ela é muito maior. Então, dessa forma, se as pessoas são capazes de desenvolver um verdadeiro vício com a comida, que aí é aquela questão que nós falávamos aqui da gula, que nós queremos tratar num outro momento, tem pessoas que são viciadas em comida, que não conseguem parar, que já não comem mais para viver, mas vivem para comer, tá? Chegando até mesmo a ter problemas de saúde por causa desse vício da comida. Tá? Então, o que dizer de uma pessoa que ela é um compulsivo no sexo virtual, né? Na pornografia, ok? O que vai acontecer aí nessa caçada virtual, né? Não é uma caçada real, é uma caçada virtual. Ele vai ficar ali preso às telas, né, da pornografia. Mas, enfim, né, nessa busca, né, aí, nessa caçada virtual, ela exige muito menos esforço, né? Ela está a alguns cliques de distância, digamos assim, né? É um esforço muito pequeno para ganhar a recompensa satisfatória, né? Então, a cada clique, a cada janela aberta, a cada vídeo que se assiste, uma alta quantidade de dopamina é jogada no cérebro, né? E tanto assim, da base, né, do cérebro, passando pelo núcleo accumbens, né, que é uma parte da via da recompensa, gerando prazer, impulsividade, né, e um comportamento até maternal, até o lobo frontal do cérebro. Quanto mais se consome pornografia, mais se quer. As outras descargas de dopamina nunca são iguais ao primeiro pico, digamos assim, né? Então, esse é um problema também. Agora, por que isso acontece, Raiman? Essas descargas de dopaminas, elas vão sendo menores. É até uma espécie de proteção que nós temos, tá? O cérebro, ele está tentando se proteger e nos proteger, né? Quando uma pessoa começa a liberar a dopamina em excesso, os receptores dos neurônios identificam o perigo e começam a bloquear, tá? Bloquear a passagem do neurotransmissor. Com as janelas dos neurônios fechadas, por assim dizer, passa menos substância e, portanto, menor é o prazer. Então, quanto mais você faz, menos prazer você tem. Isso tem que ficar bem claro aqui, né? A gente fala, explica, tal, mas resumidamente, quanto mais você faz, menos prazer você sente, tá?
Então fica claro que o ser humano definitivamente não foi feito para consumir sexo a esse ritmo frenético e obsessivo. No dia a dia são bem visíveis, né, as consequências desse vício. Aquelas atividades comuns e prazerosas até que fazem parte do nosso cotidiano, por exemplo, encontrar um amigo, rezar, comer, estar com a família, contemplar uma obra de arte, até passear ao ar livre também, tantas outras coisas, né, que a gente faz e que nos dão, né, prazer, começam a ficar então sem graça, né? E com os receptores bloqueando a passagem da dopamina, nem as menores quantidades são capazes de animar ou levantar a pessoa, né? Tudo vai se tornar chato, entediante, depressivo, né? E toda essa situação poderia ter sido evitada se, desde o começo, né, a pessoa que agora já está dependente, mas se lá no início ela tivesse decidido pela castidade, teria sido diferente, né? E veja só, e tem um papel também fundamental dos pais, né, em relação aos seus filhos. Se são pais católicos, se é uma família bem estruturada, né? Agora, veja bem, a gente sempre costuma perceber que a criança, ela gosta muito de sair, de passear, de correr, de se divertir. Se os pais falam, hoje nós vamos dar uma volta, não importa onde ela quer ir junto, ela quer participar, ela quer estar junto, ela quer ver novos lugares. Aí, de repente, chega uma fasezinha ali da adolescência, né? E todo mundo classifica, não, isso é normal, isso é coisa de adolescente. Não é normal. Não é normal. Pelo menos eu não acho normal. Chega aquela fasezinha, não quer mais sair com os pais. Os pais dizem, nós vamos, né, num parque de diversões. Não, eu prefiro ficar em casa. Eu quero ficar em casa aqui escutando música. Eu quero ficar em casa com a porta do quarto trancada, com a janela fechada, com a luz apagada. Não tem mais ânimo para nada. Vive entediado. Vive de cara fechada. Você não vê mais um sorriso no rosto do seu filho, né? Então, alguma coisa está errada. É hora de você começar a se preocupar. Você sabe se esse menino não está já, ou essa menina também, né? Não está viciado em pornografia, né? Se essas doses de dopamina que vão sendo descarregadas já não estão mais dando prazer suficiente e ele está entrando cada vez mais aí numa espécie de depressão, né? Então é uma coisa para a gente ficar ligado. Está começando a perder o interesse nas coisas da família, nos passeios, nos jogos, nas coisas legais que vocês faziam juntos, e agora ele não quer mais participar, só quer ficar assim, trancado dentro do quarto, parece que está sempre triste, parece sempre cabisbaixo, é hora de ligar um alerta aí, né? E outra descoberta também recente e importante no mundo da ciência é a chamada de plasticidade neuronal. Estudos descobriram que estímulos direcionados tendem a fazer como que uma trilha no cérebro. Você imagina, né? Pegar o seu cérebro e fazer uma trilha dentro dele, assim, tá? O órgão aprende caminhos que vão se repetindo e, pouco a pouco, alteram a própria forma que o indivíduo tem de enxergar os outros. Isso explica o fato de muitos não conseguirem lidar com as pessoas senão sob o aspecto sexual. Você já percebeu, não só em adolescentes, não só em jovens, mas também em adultos, que tudo tem malícia? Tudo. Você não pode ter uma amizade franca, bonita, católica, né? Um homem católico não pode abraçar um outro homem católico, não pode dar um beijo, um ósculo da paz, um beijo no rosto do outro homem, porque já vê com malícia, já vê com maldade. Porque para tudo tem uma piadinha, você pode ver, tudo tem uma piadinha, essas piadinhas sempre com conotação sexual. Se você fala alguma coisa, já te olha com uma cara, já está com um pensamento de maldade, de malícia, né? Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né, Carol? Exatamente. E essa própria função, né, que a gente falou da plasticidade neuronal ali, é bem complicado porque ela explica também
um fenômeno de disfunção erétil entre os jovens nos Estados Unidos, por exemplo.